Então, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre a importância do relacionamento com a presença de Deus. E eu vou seguir como texto base a passagem de 2 Samuel 6, do 1 ao 12. Queria convidá-las a abrirem a Bíblia nessa passagem. E esse vai ser um texto base sobre algumas reflexões que o Senhor trouxe ao meu coração sobre essa questão do relacionamento com a presença de Deus. Como nós devemos nos portar diante dessa presença tão poderosa, que ela não só se manifesta em lugares e reuniões coletivas, ela está dentro de nós. Amém? 2 Samuel 6, nós vamos ler a partir do 1 até o versículo 12. Esperar um pouquinho aqui vocês se localizarem. Bem. E aí nós vamos seguir aqui. Vamos lá. Vou ler aqui, tá bom? Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô, que ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria e trouxe a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Então, antes de entrar nessa passagem, eu quero dar um contexto, uma introdução. Anteriormente, a arca, Israel foi invadida, o povo de Deus teve uma guerra e os filisteus levaram a arca. Na época de Samuel, na época de Eli, do sacerdote Eli, dos seus filhos, Ófnis e Finéias, essa arca foi levada. E tanto que a nora de Eli estava para ter o filho. E aí, quando teve o filho, ela descobriu, quando ela estava em dores de parto, levaram a arca do Senhor, que simbolizava a presença, que simbolizava a bênção, a proteção, levaram embora. Ela morreu e declarou: fosse a glória de Deus. Então, a glória de Deus, que era a proteção, que era o que era mais valorizado, foi levado pelo exército inimigo. Só que a presença de Deus, ela não fica em qualquer lugar. A presença de Deus, ela é a revelação da santidade de Deus. Então, os filisteus levaram aquela arca e começaram a colocar nos lugares indevidos. Colocaram no templo deles, a estátua caiu, depois levaram para outro lugar, nasceram pragas, e eles viram que a presença de Deus é algo sério e que eles não podiam ficar com ela. Então,
designaram a família de Abinadab para guardar essa arca. E essa arca ficou lá por 20 anos. Passado 20 anos, Davi começou a reinar, ele decidiu buscar a arca. E ele foi muito alegre, vemos aqui no começo do texto. Ele foi muito alegre, reuniu 30 mil dos escolhidos que estavam ali com ele, em Baalá de Judá, e foi buscar a arca do Senhor. Ele se alegrou porque ele falou, é tempo de buscar a arca do Senhor. Só que a arca do Senhor, ela não é apenas objeto. A arca do Senhor representa a santidade de Deus, representa a presença do Senhor. Então, quando você lê primeiramente esse texto, você pode falar, nossa, Deus foi muito cruel. Ele só foi tentar ali segurar a arca e ia cair. Por que que ele morreu? Porque a presença de Deus, ela não tem que ser um objeto. A presença de Deus, ela precisa que você e eu tenhamos relacionamento com ela. Então, a primeira lição que eu queria conversar com vocês hoje, partilhar, é como nós estamos lidando com a presença de Deus. Será que nós somos apenas espectadores do ambiente? Que nem tivemos um mover aqui da presença de Deus. Você conseguiu se conectar? Você realmente se entregou? Porque a presença de Deus, ela é relacional. A arca ficou quanto tempo na casa de Abinadab até Davi buscar? 20 anos. Então, Uzá não era o guardião. Quem era o guardião era o seu irmão, Eleazar. Só que ele convivia no ambiente onde a presença de Deus estava. E ele não aprendeu a se relacionar com ela. E isso é muito perigoso. Porque a presença de Deus, como nós cantamos aqui, é o que verdadeiramente nos sustenta. A Joyce, quando estava ministrando, ela falou algo que ela estava vivendo ali. Olha, Senhor, eu passei por isso aqui esses dias. Se não fosse o Senhor me conduzindo, eu não conseguiria. É essa a verdade. A presença de Deus, ela nos conduz onde a gente não pode ir. Não podemos ser espectadores. Não podemos achar que a presença de Deus é só isso. Isso é um pedaço. Deus tem muito mais. Uzá morreu ali naquele momento porque ele já estava morto antes. Porque ele via a presença de Deus apenas como um momento. Apenas como um acessório, uma decoração. Como você tem se relacionado com a presença de Deus? Como você tem lidado com ela? Será que você tem se preocupado em entrar na presença de Deus, obtendo dele tudo o que ele tem para você? Ou apenas você quer absorver o que lhe convém? Porque na presença de Deus tudo se desfaz. Na presença de Deus morre o que é nosso e ressuscita o que é dele. A presença de Deus, ela exige entrega, renúncia, largar, soltar o barco, a mão, soltar o barco, jogar suas convicções para o lado, deixa Deus fazer diferente. A presença de Deus realmente nos confronta. Então, eu quero trazer essa primeira reflexão. Uzá ali morreu porque ele já estava morto antes. Porque a presença de Deus não interagia mais com ele, era apenas uma decoração. Isso pode acontecer conosco aqui. Muito tempo de igreja, me incluo aqui, amém? Conheço as coisas, sei cantar, sei a hora que senta, a hora que levanta. Mas e minha vida cotidiana de relacionamento com a presença? E minha vida que responde ao que Deus me chamou para ser na minha vida inteira, todo dia, na minha casa, na minha família, onde eu passo. A gente é portador da glória de Deus, a gente vive como tal. A presença de Deus tem confrontado você? Você tem dado oportunidades para Deus realmente falar o que Ele quer para você? Deus, Ele confronta, Ele também é amor, mas Ele primeiro exige que você entregue tudo a Ele. Então, assim, tome cuidado para não estar no lugar e não se relacionando com aquele que realmente se manifesta na casa. Amém? Às vezes você está confortável, você vem na igreja todo domingo, sente em paz, porque isso resolve a sua conta. Eu vou na igreja, presto o culto. Isso é muito pouco, irmãs. Aqui é para a gente se reunir, o que a gente buscou na semana e juntas abalar os céus, junto abalar o inferno, acionando o céu para liberar o poder onde quer que nós estejamos. Igreja é movida do poder de Deus, mas a chaminha de cada uma tem que estar acesa e conectada com o que Ele chamou você para fazer. Eu não fui chamada para fazer tudo, eu fui chamada para fazer uma parte. Tem o louvor que faz uma parte, a adoração faz uma parte, a ação social faz uma parte, mas tudo não importa você fazer se você não está relacionando-se com a presença. Até porque é na presença que você tem certeza do que você tem que fazer. Às vezes tem coisas que Deus pode até... Às vezes eu percebo alguma coisa, Deus quer fazer isso com a pessoa, eu nem falo, porque não adianta, a pessoa às vezes não vai acreditar, porque ela não tem relacionamento com a presença. Aí ela vai falar, não, você está viajando, nada a ver. Entendeu? Quando Deus fala, tudo se desfaz. E é isso que nós temos que entender.
que a presença de Deus não pode ser acessório. A presença de Deus não é igreja. A presença de Deus é uma vida que se relaciona e tem transformação todos os dias. Gente, a arca do Senhor, se você ler em Números, tinha várias condições para você levá-la. Você não era qualquer pessoa que podia carregar, e fora aqui não podia nem pôr em carro de boi. Tinha que carregar nos ombros. Com certeza, se a arca ficou lá 20 anos, Uzá sabia do que fazer. Então, assim, às vezes você está aqui sabendo do que fazer e não faz. E isso não agrada o Senhor. Não entristece só o pastor, o líder da igreja. Amém? Que queria que você respondesse o chamado de Deus, mas entristece o Senhor. Porque ministério, às vezes, esconde algumas coisas nossas também. Eu sirvo a Deus, faço aqui, mas e aí? E a sua vida cotidiana? E a sua vida como filha que é guiada por quem? Pelo clima, pelo tempo, pelos problemas? Tem que ser pela presença de Deus. Tem que ser pela voz de Deus. Então, tome cuidado. Não podemos ser espectadores da presença. Não podemos ser apenas que, é legal. Às vezes, sabe o que acontece? Você está sendo só arrepiado e acha que é a presença de Deus. O culto foi bom, eu fiquei me arrepiada. Gente, a presença de Deus transforma, ela nos confronta, ela não põe no chão. Gente, fica assim, eu sei, eu fui muito dura, né? Fica arrepiada, a gente se arrepia mesmo. Mas não transforma. Amém? Não transforma. A gente tem que ter um encontro transformador. Saulo, o grande perseguidor da igreja, o que resolveu a vida, mudou o destino dele? O encontro com a presença. Acabou. Encontrou, viu a glória de Deus, falou, meu Deus, existe realmente um Deus verdadeiro. Derrubou ele do cavalo. E Deus está, às vezes, querendo fazer isso com você, te derrubar do seu cavalo, do caminho errado que você está indo, para ter um encontro com a presença e você insistindo para fazer do seu jeito. Mas eu não aceito. Mas eu não entendo. Então você não vai desfrutar do melhor de Deus. A sua vida você entregou a Ele, Ele quer fazer diferente. Tenha um encontro com a presença e viva nessa certeza. Porque a única certeza que a gente tem é que Deus sabe o caminho. Ele não vai revelar, às vezes, o caminho completo, mas se você está debaixo desse caminho, você vai ter êxito no propósito dEle. Amém? Porque a gente não pode ser guiado por nada, tem que ser por essa voz. Você está sendo o quê? Espectador da presença? Está cultivando na sua casa? Porque sabe qual é o problema? Às vezes você tem muito tempo de casa e não cultiva isso. Daqui a pouco vai abrindo concessões. Vai abrindo algumas permissões. Daqui a pouco você está fazendo coisas, falando de coisas que não agradam nem a Deus e você nem percebe, porque já está achando que é religiosidade. Mas isso é religiosidade. Deus falou com você alguma coisa? Não, você esvaziou. É diferente. Você está cheio de Deus para poder dar opinião? Você está cheio de Deus para poder entender o que é para fazer? É isso que importa. É o que Deus diz. A nossa opinião vai para trás. Você pode ter ideias, planos, mas o que importa é o que Deus diz. Mas se você não está cheio, você vai procurar resposta em outras coisas. E nós temos que, na presença de Deus, lançar tudo e ter um relacionamento vivo com a presença. Um relacionamento de transformação. Como tem sido nosso relacionamento com a presença de Deus? Como tem sido na sua vida, na sua casa, vida diária, cotidiana? As pessoas olham e veem o quê? Presença de Deus, glória. Não que você não vai falhar, você não vai errar, mas rapidamente você vai retornar para aquele lugar e falar, Senhor, nesse caminho eu quero ficar. Eu quero um caminho que realmente as pessoas olhem e vejam que ainda existe diferença na terra. Pela graça e misericórdia sua, porque de mim não tem nada de bom. Mas como não tem mesmo em mim, então o Senhor me aperfeiçoa para parecer melhor nessa terra e pelo menos dar glória a quem merece, não a mim. Amém? Então não seja espectador da presença. Avalie a sua vida. Você tem interagido com a presença de Deus? Às vezes você pode falar, mas eu não sei como é que é isso. Eu não tenho muito conhecimento, eu não entendo da Bíblia, mas a presença de Deus é você buscar a Ele de coração, abrir o seu coração e falar, eu quero transformação, eu quero uma vida nova, eu quero que o Senhor preencha o vazio do meu coração. Eu quero que o Senhor me toque. Eu tenho problemas aqui na minha área emocional. Enquanto a gente orava aqui em família, lá pelo culto, o Senhor falou muito. Questões emocionais que têm impedido mulheres de viver o tudo na presença de Deus. Tem que lançar na presença de Deus. Na presença de Deus, isso se desfaz. Isso é tocado, isso é transformado. Mas é uma decisão do seu coração.
oração. Porque às vezes a nossa mente já está embaralhada com tanta coisa e você acha que é impossível sair desse lugar. Mas eu digo que é possível sim, na presença de Deus. Porque quando você tem encontro com Ele, tudo se desfaz. Moisés, o que aconteceu com ele? Em Êxodo 33:15, fala de uma situação que ele falou, ó, Deus, aquele povo deu trabalho, né? O povo lá de Deus, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Viu tanto sinal de Deus, mas nos transformou o coração. Aí chegou uma hora que Deus falou, quer saber, Moisés? Vocês vão lá, vocês vão ter êxito, vocês vão ser abençoados, vai dar certo, mas eu não vou com vocês. Não. Pensa agora na coisa que você mais precisa, que você mais gostaria. Deus vai falar, vai dar certo, você vai conseguir, só que eu não vou estar com você. O que seu coração responderia? Seja sincera, para você mesmo. Às vezes a gente responderia, Senhor, eu preciso tanto. Às vezes você faria que sim, eu troco. Porque isso aí já vai me dar uma paz, já vai me dar um equilíbrio, mas a nossa verdadeira fonte é Deus. Ele é a base. Enquanto Ele não for a base, a estrutura, você vai viver patinando. E todo mundo começa um dia no processo. Às vezes você pode olhar e falar, para a Daniela é fácil, para a Joyce aqui que é fácil, para a irmã que canta é fácil. Não, todo mundo um dia decidiu no coração mudar de vida. Decidiu todos os dias escolher um caminho. Às vezes não que a gente não vai errar, mas é uma caminhada de construção e de decisão de coração. Então eu quero que hoje você decida de coração alinhar a sua rota para viver uma vida de cuidado, de ser guiado pela presença de Deus. Uma vida de relacionamento, de decisão, de buscar a Deus e ter transformação, porque vai ser o fruto que vai mostrar se você carrega a presença de Deus, sabe? O fruto, que é o que sai de você, a obra, é o que sai, é o que você faz, e é isso que vai avaliar. Não, às vezes, a performance aqui. A gente pode vir aqui ser capacitada pelo Espírito, o Senhor nos guia pela misericórdia, a gente serve com amor, mas o que vai mostrar a minha vida é minha vida prática, como eu lido, como eu conduzo, porque é o fruto, é o que sai de mim. Então, a presença de Deus, ela realmente nos transforma, e o Senhor quer fazer isso hoje, quer realmente nos alinhar, porque você precisa interagir com a presença de Deus, mas de forma viva. Amém? De forma viva, contínua e de forma crescente, de transformação e sempre querendo algo mais. Amém? Então, como eu estava falando aqui de Moisés, ele disse o quê? Em Êxodo 33:15. Se a tua presença não vai, não nos faça subir esse lugar. Moisés falou, não quero, Deus. Se o Senhor não for comigo, não adianta qualquer bênção. E nós cantamos aqui, não vim atrás de bênção. Jesus não deve nada para mim, nada mais importa. Você cantou, viu? Você cantou. O Senhor, Ele quer que isso seja na nossa vida também. Porque não que Ele não queira nos dar coisas, mas Ele é o mais importante. E esse relacionamento com a presença de Deus que vai nos fazer avançar no meio de situações em que você hoje não tem resposta. Mas na presença de Deus, Ele quer te tratar. Ele quer deixar cair e te levantar. Amém? Mulheres guiadas pela presença de Deus. Você não sabe como conduzir, você não tem resposta? Glória a Deus, busca na presença de Deus. Não precisa. Às vezes alguém pede conselho para mim, eu pergunto, Deus já falou alguma coisa? Não. Então vamos buscar, porque eu quero saber o que Deus diz. Eu não posso me falar coisas que eu acho, porque a direção de Deus pode ser diferente do que eu penso, e muitas vezes vai ser. Mas se eu tenho esse relacionamento com a presença, eu já sei o que é para fazer. Às vezes pode ser desafiador, mas você chama mulheres para com você e fala, olha, Deus falou que eu tenho que permanecer, me ajuda que está difícil, mas eu sei que Ele é comigo. E eu quero avançar, amém? Mas nada melhor do que você ouvir essa voz e ficar na posição. Eu sei que tem mulheres aqui ouvindo vozes de Deus e tem sido difícil suportar. O Senhor que vai renovar você nessa noite, amém? Mostra mulheres falando, ai Deus, tem sido difícil. Eu sei, o Senhor é com você. Difícil não, que a gente já aprendeu, né? E eu não aprendo, tem que falar desafiador. Amém? É desafiador em Deus, mas Ele vai nos visitar nessa noite. Amém? Porque o que importa é isso, o que Deus diz. E Ele sabe o seu limite. Mas é na presença de Deus que você busca esse renovo. Não é na rede social, não é pondo para fora todas as suas ideias, a sua alma ferida, porque a alma quer falar, a alma quer pôr para fora, a alma quer se defender, a alma quer dizer, a culpa é do outro, mas por quê? A alma sempre vai querer, queridas, ela sempre gosta de um destaque. Amém? Só que a gente vive aqui para dar glória a Deus. E ela tem que ser colocada atrás da cruz de Cristo. Né? Mulheres maduras que ouvem essa voz. Então,
Primeiro ponto é esse. Você precisa ter um relacionamento com a presença de Deus. Não podemos ser telespectadores. Às vezes nós temos só conhecimento de Deus, mas a gente falta relacionamento. Como tem sido o nosso relacionamento com a presença de Deus na vida diária? Amém? É colocar na sua programação, é colocar no seu cotidiano, na sua vida, sempre essa posição de relacionamento com a presença. Não deixa os tempos, né, como diz aquele louvor do toque no altar, né? Não deixe que os anos seguem os meus olhos. E com o passar do tempo, eu deixo de te ouvir. Às vezes a gente está aqui com os olhos cegos, o pastor vem, dá uma palavra, você amém, e nem absorve nada, e vai embora e ainda fala, não senti nada, porque a gente já está cego, a gente afundou em nós mesmos, mas continuamos a vir aqui, eu venho de vez em quando, e aí a culpa acaba sendo da igreja, porque a igreja não conseguiu te ajudar, porque a igreja não conseguiu. Eu sei que, vou te dizer, a igreja vai falhar com você mesmo. Você falha, nós falhamos, mas o principal é você entender que o seu relacionamento com a presença de Deus vai te fazer passar por qualquer situação, até inclusive com as falhas dos outros, inclusive da igreja, até porque você também, eventualmente, decepciona pessoas. A vida é assim, existem situações que não vão nos agradar, mas quando a gente está com a presença de Deus, a gente vai lidar melhor com qualquer diferença e qualquer dificuldade, vai fazer parte. Amém? Andar em família é desafiador, mas nós temos Cristo Jesus no nosso meio. E é maravilhoso poder estar no lugar em pessoas que ouvem a voz de Deus. Se você está num lugar onde as pessoas ouvem a voz de Deus, os problemas vão se resolver de forma diferente. Vão ter mais unidade, porque eles vão discernir o problema e vão andar junto. Agora, se no corpo tem alguém que não escuta, se tem alguém que se abate, se tem alguém que não escuta, vai reclamar só e não vai avançar no propósito de Deus. Então, o segredo é, a presença de Deus precisa da sua resposta. Precisa de você ser interação. Uzá morreu porque ele conhecia, mas não vivia. Amém? E nós precisamos ser vivos na presença de Deus. Amém? Outro ponto aqui que eu queria falar para vocês. Como você pode ter acesso, né, à presença de Deus? Em Hebreus 10, de 19 a 23, eu vou ler aqui com vocês, tá? Porque para a gente já ir avançando. Diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo por sua morte. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos o sumo sacerdote, que governa a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa, ele é fiel. Então aqui, você tem traumas, você tem dores, você tem frustrações, nós podemos entregar isso na presença de Deus. Nós podemos lançar tudo isso, porque nós temos como resolver essas questões no nosso coração, na presença de Deus. Porque um princípio para viver a perseverança, esse título lá na Bíblia diz exortação à perseverança. Diz que é a nossa posição para vivermos uma vida de fé. Então você tem que entrar com plena convicção, coração limpo. O que tem pesado o seu coração, o que tem trazido culpa ao seu coração, o que tem trazido dor ao seu coração, você tem que entregar na presença de Deus, pedir perdão, liberar o seu coração, que Ele te lava. E você, com plena confiança, acessa esse lugar. Amém? Então, você precisa entrar nesse lugar com convicção, coração sincero, com o coração purificado. Não só, vou entrar com o meu coração de qualquer jeito. Não, o seu coração precisa ser purificado. Ele precisa ser santificado, porque esse coração limpo vai ser preenchido por Ele. Amém? Às vezes você não está sendo preenchida porque o seu coração está cheio e você não se esvaziou. Você não conseguiu se esvaziar dessas dores, não conseguiu entregar para o Senhor verdadeiramente as suas convicções, a sua forma de agir. Você precisa entregar, porque o coração sincero e puro, plena confiança, nos dá acesso à presença de Deus. E esse lugar é lugar seguro. Amém? É lugar seguro. A presença de Deus. Amém? A presença de Deus é lugar seguro. Você tem desfrutado desse lugar seguro no vendaval? Você tem passado? Eu vejo mulheres aqui como se fossem barquinhos agitados. E você está nesse barquinho toda
tremida dentro do barco. Mas o Senhor fala, eu tenho calmaria para você no meio da tempestade. É a minha presença. É a minha presença. É a minha presença na tempestade. A tempestade agora vai passar, mas e você me conhecendo na tempestade? Quando vai ter outra oportunidade? Às vezes você só quer se manifestar na tempestade, você orando para a tempestade passar. E Ele querendo se revelar no meio da tempestade. Amém? O Senhor quer se revelar a você no meio dessa tempestade. Aleluia. Então é importante sabermos disso, que é um coração verdadeiro, sincero, que vai fazer acessarmos esse lugar da presença de Deus. Outro ponto, a presença de Deus, nós não podemos nos conformar apenas em fazer coisas para Deus, aparentemente boas, mas se não são de acordo com a vontade dEle. Ali, Uzá, com certeza sabia como deveria a arca ser conduzida. Mas ele permitiu, Davi falou, vou fazer carro de boi novo, fazer um top, para colocar a arca. Só que a arca tinha que ser levada nos ombros. E ele deixou. Ele com certeza sabia que tinha que ser feito de um jeito. Mas ele deixou fazer. E por causa daquilo, ele acabou morrendo. Mas ele morreu porque ele já estava morto. Ele morreu porque ele já não se relacionava com a presença. Então, às vezes, acontece um problema hoje e você fala, ai, meu Deus, aconteceu agora, mas você já morreu lá atrás, você deixou morrer, você foi morrendo. A hora a bomba estoura. Pá! Aconteceu o problema. Às vezes, isso é permissão de Deus para você enxergar o que tem dentro do seu coração e Deus ir lá, aproveitar esse momento e te fazer de novo. Amém? Porque a gente não vai dando alerta. Tem uns sinais, mas a gente não vai percebendo. E vai morrendo aos poucos. Vai caindo, vai esfriando um pouquinho, mas a gente continua fazendo coisas para Deus, porque Deus precisa que a gente faça, porque eu já tenho um chamado, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho que fazer. Mas será que Deus se importa mais com o seu relacionamento ou com o seu serviço? O relacionamento, o serviço tem que ser fruto de um relacionamento, porque aí ele ajuda o serviço a ser efetivo, sabe? Efetivo. No sentido de, eu estou tão cheia de Deus e eu vou com a autoridade que Deus me deu para esse serviço. Mas, às vezes, a gente faz e acha que, tá bom, vou fazer de qualquer jeito. Não era para ser feito desse jeito. O padrão do serviço que nós devemos fazer a Deus é o padrão de obediência a Ele. Amém? É um padrão em que você entrega o seu coração e Ele revela a vontade dele no seu coração e você faz aquilo fortalecido por essa vontade e serve como uma bomba. Pá! Porque eu estou carregada da verdade dele. Porque eu estou cheia do que ele diz para mim. Mas a gente se acomoda às vezes. A gente tem conhecimento, mas não pratica. E isso faz com que a gente não tenha resultado em Deus. Pode ter resultado aparente. Mas todo resultado aqui não é medido aqui, é medido pelo Senhor. As nossas obras, irmãs, elas serão provadas no fogo. Então, eu lembro quando eu li a primeira vez essa passagem, eu falei, meu Deus do céu. Então, o negócio é tenso. É tenso. Vai ser provada no fogo. Se for de palha, imagina. Com fogo, então já era. Pensou? Daniela, líder de mulheres, sei lá, quantos mil anos lá no ministério. Deus queimou tudo, não aproveitou nada, não. Seu coração se abateu, seu coração se esfriou. Você confiou na sua mão, aí o ministério foi andando, mas você se perdeu. Falei, Senhor, tem misericórdia. Com certeza eu não vou me alegrar disso. Eu lembro quando eu li, falei, Deus, que eu possa buscar isso diariamente na minha vida, porque tudo começa na sua vida cotidiana. Tudo começa no seu relacionamento. Não com o que você faz para Deus. Às vezes na sua casa, eu não falo isso apenas de ministério. Falo isso de vida. Às vezes você está fazendo uma coisa, mas é para você fazer? É certo fazer? Está de acordo com a palavra de Deus? Não adianta a gente fazer que diz que faz, mas com uma vida desalinhada. Não é o que Deus espera de nós. Não é para fazer de qualquer jeito. O padrão de Deus, a vida cristã, existe um padrão. É obediência. Você quer provar que ama a Deus? Obedeça os mandamentos. Faça o que tem que ser feito na palavra. 1 João 2,3 diz... Ora, sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele tem sido aperfeiçoado pelo amor de Deus. Guarda a palavra no coração. Esconde ela. Vive ela. Tem uma vida de obediência. Tem uma vida de autoexame, de check-up espiritual. Depois a gente vai falar do livro do pastor. Tem a ver assim, de olhar a nossa vida, que realmente, constantemente a gente sonda. Porque às vezes a gente, principalmente os que trabalham na igreja, que servem e que são ministros, às vezes Deus está usando você, mas você está em áreas aí desalinhadas, sabe? Porque você sabe fazer e Deus vai te usar. Mas será que Ele está conseguindo te aperfeiçoar? Será que Ele está conseguindo falar com você e mostrar coisas novas? Até porque Deus não faz as coisas sempre do mesmo jeito. Deus quer viver coisas novas e às vezes vai fazer você soltar alguma coisa. Será que se Deus falar, solta isso, você consegue? Às vezes não, porque seu coração está preso no serviço, que é bom, que a sua alma fala, legal, eu gosto disso. Eu sei muito bem, ter épocas da minha vida que eu não conseguia largar algumas coisas, porque eu gostava muito. Eu falava, Deus, não me deixa, não me pede isso. Falta de maturidade minha, porque eu estava apegada no que aquilo me trazia, não para a Daniela, para a minha alma queridinha que queria aquilo. Amém? A nossa alma quer um monte de coisa, mas ela está alinhada com a vontade de Deus? Nós temos que viver o que Deus diz. Então, para nós, as mulheres aí que estão no tempo de casa, que servem, façam autoexame. Avaliem principalmente, não se avalie pelo resultado das coisas que você tem feito só. Eu prego, é uma bênção, alcanço o coração das pessoas, eu louvo, é uma bênção. Como você tem se portado na qualidade da sua vida diária para com Deus? Fruto de dar um serviço melhor. Fruto de dar um serviço melhor, porque é vida diária. É o que você vive, você ministra. É o que você vive, é o que você transforma. Não se empolgue com o que você pode fazer com as suas mãos, mas por quem você se transforma em Deus. Isso que é bom. Ver que Deus pode mudar coisas em nós. Amém? Então precisamos avaliar isso. Qual tem sido o nosso padrão de conduta? A gente tem só se conformado com o chamado, com o ministério, ou a gente tem permitido Deus nos ferir na coxa, lutar como Jacó ali? E aí, no meio daquela briga, Deus fez uma marca que transformou a vida dele. Precisamos buscar para ter transformação, mas não se empolgue com o que você está fazendo hoje, porque Deus tem muito mais. E o que você faz hoje tem que ser fruto do que Ele está gerando no seu coração. E uma vida de busca faz com que você viva novidades de Deus. Amém? Aleluia. Esse é o primeiro teste que a gente tem que fazer. Nós temos que amar a Deus na nossa vida prática, porque é isso que nos vai dar autoridade para fazer qualquer tipo de serviço, amando a Deus. Não estou falando que você não... então eu vou parar de fazer tudo. Não, se alinha para ter uma vida cheia de Deus e fazer um serviço efetivo. Porque o serviço vai cansar. Às vezes o serviço cansa. A obra cansa. Mas quando você está renovado em Deus, você não cansa. Você avança. Amém? Se você está cansado, é porque está faltando esse lugar de descanso em Deus. Esse lugar de encontro com a presença de Deus, que vai falar, eu quero largar. Eu quero largar. Mas aí Deus fala, não, filha, eu vou te renovar e você vai continuar. Amém? Tem pessoas aqui, Deus, se eu pudesse largar. O Senhor fala, não. Não. Eu vou te renovar para você perseverar. Mas é em mim a fonte. Amém? Eu sou a fonte. Aleluia. A fonte do Senhor. Aleluia. Eu acredito que Deus quer nos dar maturidade nessas questões da vida prática, sabe? Porque a maturidade cristã é o quê? Permanecer no propósito mesmo sem ver. Sentir ou tocar. Olha aí. Imagina, né? Nossa alma querendo ver sinal, querendo ver uma nuvenzinha, querendo ver alguma coisa acontecer. E Deus falando, filha, é comigo. Está na minha escola. A minha escola é assim, maturidade. Então, você tem que crer. No momento certo, eu faço você ver. Mas eu fui chamado para crer e decidir no coração. Porque você é uma mulher que está sendo aperfeiçoada em Deus. Isso é maravilhoso. Porque a maturidade evita sofrimento e estresse. Porque quando você é madura, você já... Tá bom, vou esperar para ver o que é.
Não é assim, você sai uma alteração no exame, você já fica desesperada, já procura na internet, fala, meu Deus, estava tudo bem a minha vida. Agora pronto, vou morrer. Agora pronto, acabou a minha vida. Às vezes a sua alma pode querer fazer isso. É do ser humano. Mas você pode colocar isso debaixo de um lugar de confiança em Deus. Fala, peraí, pode ter algum resultado aqui, mas eu vou confiar em Deus. Eu vou deixar Ele fazer. Às vezes não é nada, mas a gente já se sofreu à toa. Amém? E mesmo se for, querida, Deus é contigo. A presença de Deus, ela dá resposta, ela nos ajuda, ela nos conduz. Já vemos tantos testemunhos de cura pela fé na presença de Deus. Então, às vezes, o problema, a adversidade vai te fazer amadurecer, mas você tem que entender que essa escolinha vai apresentar alguns desafios. Amém? Mas o Senhor está com você nesse desafio, a você crescer. Então, a maturidade cristã é permanecer no propósito mesmo, sem ver, sentir, é tocar. É andar sobre a palavra que você recebeu, mesmo nos dias em que ainda tudo errado. Ei, Daniela, você nem facilita também, né? Só piorando o quadro. Mas é assim a maturidade. Você vê as possibilidades se esgotando, e aí continua firme. Amém? É a convicção de que a palavra dele basta. Amém? O Senhor quer fazer mulheres maduras, quer fortalecer mulheres na maturidade nessa noite. E se você reconhece que não tem maturidade, não tem conseguido lidar com as questões da sua vida, às vezes você não que você seja totalmente imatura, né? Eu creio que não, mas às vezes tem algumas coisas que a gente não permite Deus trabalhar. Entrega nessa noite na presença de Deus. Amém? Porque Deus quer você aperfeiçoada nele, quer você com testemunho vivo de quem conhece o Deus a quem serve e que descansa no meio da tempestade. Amém? Aleluia. E quando a gente, para entrar nesse lugar da presença de Deus, quando a gente entra na presença de Deus, realmente há transformação. Você viu que depois que a arca aconteceu aquela situação, ela foi parar na casa de Obed-edom. E ele foi abençoado. Aqui diz que o Senhor abençoou. Assim a arca foi na casa de Obed-edom, o geteu. Durante 3 meses, o Senhor abençoou toda a casa. Opa! A arca estava ali, caiu, foi para a casa de Obed-edom e ele foi abençoado. Tem algumas traduções que falam que foi e o prosperou. Então dá a entender que ele não tinha nada. E ele foi abençoado, próspero. A Bíblia diz que quando você prosperidade, não é só questão financeira, é você ter a sua vida abençoada, todas as áreas da sua vida irem bem. Então, a presença de Deus ali encontrou um coração quebrantado. Encontrou um coração que queria ele. Então, quando existe a presença de Deus, precisa ter um relacionamento. Nós precisamos ter esse relacionamento com a presença em que há rendição, em que há desejo. Imagina, 20 anos na casa de Obed-edom, a casa de Abinadab, trouxe morte. 3 meses na casa de Obed-edom, trouxe prosperidade. Amém? A presença de Deus veio para trazer vida. Ela traz morte no sentido de quando a gente já está morto. E Ele quer que a gente se limpe, se lave, para que tenha transformação. Nós temos que ter consciência que é necessário buscar a presença de Deus de forma contínua para que haja transformação. O Senhor pergunta para você, eu quero que você faça a pergunta assim para Senhor, o Senhor tem algo ainda que precisa transformar, que eu não estou permitindo? Faça essa pergunta no seu coração a Deus. Pai, porque a gente precisa ter esse encontro e o Senhor, se for da vontade dEle, nos mudar, nos transformar, a gente precisa ter consciência disso e permissão. Ali, com certeza, trouxe vida, porque existia verdade de coração. Às vezes você não recebe mais porque o seu coração tem vaidade, seu coração tem ego, seu coração tem os seus problemas, suas questões, a sua vontade, você não entregou. Mas você também quer bênção, mas você também quer prosperidade, só que você não faz a renúncia do seu coração. A entrega de tudo, das dores, das questões, entrega. Porque quando há rendição, quando há aproximação em rendição, há transformação. Aqui vemos uma casa sendo abençoada em 3 meses, porque teve ali um coração transformado. Tinha ali corações desejosos. E aí Davi se animou e foi lá buscar.
Porque a presença de Deus, ela exige sacrifício. Ela exige entrega. Ela exige desejo. A presença de Deus é algo que você tem que decidir escolher. Eu decido estar nesse lugar de buscar a presença de Deus para o Senhor me transformar. Para o Senhor me restaurar. Para o Senhor me conduzir. Nós precisamos ser mulheres cheias dEle. Amém? Cheias dEle. Para que Ele nos guie poderosamente, a gente voe como águias. Quem vai fazer o impossível? Aquela que ouve a voz de Deus e avança. Agora, se não, nós vamos fazer sempre o mesmo, que é cômodo, o que dá para fazer, do jeito que pode ser feito, porque, é assim. Deus tem muito mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais para nós. Obed-edom deu valor à presença de Deus. E nós precisamos ter valor, dar valor ao relacionamento com a presença. Entrar com o coração rasgado, com o coração rendido. Porque é isso que vai fazer a nossa vida ser totalmente transformada. Como você tem entrado na presença de Deus? Tem existido rendição? É reconhecendo a nossa pequenez. Não que você está totalmente errado em pecado, mas às vezes tem coisas que você precisa ter uma atitude de coração de entrega, de renúncia, constante, amém? Dependência, entrega, para que Ele possa reconstruir você, porque entregando, Ele transforma, entregando, Ele faz algo diferente. Será que você tem entregue algo na presença de Deus, a ponto de receber essa transformação por Ele? Porque essa é uma experiência pessoal. E isso é uma decisão de todos os dias. Aqui são momentos, mas são coisas que você vai viver no seu dia a dia e que vai mostrar se você é carregado da presença de Deus. Amém? Às vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que você nunca imaginou. E aí você fala, Deus, não acredito. É isso mesmo? É. Essa é a minha vontade, não a sua, mas vai lá, eu sou com você. E você vai ver o sobrenatural. Mas isso é um relacionamento contínuo com a presença de Deus. De dependência, de soltar o cabo da nau e falar, Deus, é o Senhor que vai fazer na minha vida. Eu não vou me apegar ao ministério, eu vou deixar o Senhor fazer. E aí, Ele vai fazer. E Ele vai saber, eu posso contar com aquele coração. Vou dar mais. Eu vou contar com aquele coração, vou dar mais. Porque Ele está querendo a mim, não as coisas que eu faço por Ele, que Ele pode fazer através de mim, mas Ele quer primeiro a mim. E esse é o mais importante. Nós precisamos entender o poder que há desse relacionamento com a presença de Deus em condição de rendição. Às vezes você já tem muito tempo de casa, então você tem que continuar, perseverar. Você tem que continuar fazendo mais. Orar, você já orar mais, jejua mais, você tem que continuar buscando. Porque senão você vai estagnar. Você tem que continuar aquecida, decidindo se aquecer sempre, 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 para não esfriar. Porque o dia mau pode chegar amanhã. E a sua bateria vai estar como para suportar o dia mau? Amém? Às vezes vem o dia mau e pega você desprevenida e, de repente, virou um caos, porque você não estava fortalecida no Senhor. Você continua crendo, continua vindo à igreja, continua ouvindo um louvor, continua ouvindo uma pregação, mas seu coração está distante. Eu vejo alguns corações um pouco distantes, o Senhor fala, tem uns corações que precisam voltar para aquele lugar comigo. Aquele lugar em que eu posso mexer, em que eu posso ser acessível, eu posso conduzir, porque eu quero fazer. Deus quer fazer, mas Ele exige que nós entreguemos, renunciemos tudo no altar, na sua presença, para que Ele possa fazer o novo. E se você está na caminhada cristã, está começando, continua. Vai com firme confiança, plena certeza de fé, coração verdadeiro, seus pecados purificados na presença do Senhor. Continua. Deus vai fazendo dia após dia. Tudo é um processo, é uma caminhada que você tem que decidir no seu coração. Então, precisamos dessa noite nos decidir sobre como nós vamos lidar com a presença de Deus, como tem sido o nosso relacionamento com essa presença. Nós temos que colocar o relacionamento com a presença de Deus viva em primeiro lugar. Amém? Decisão do nosso coração. Porque nós podemos transformar o ambiente com a presença de Deus que nós carregamos. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos que ser pessoas cheias disso
para transformar o seu trabalho. Primeiramente, vai transformar a sua vida. Então, transformando você, as pessoas já vão ver que existe algo diferente. Se não é uma alimentação, se é uma alimentação pontual, daqui a pouco você está bem, daqui a pouco você está mal, você não vai ter constância, não vai ter resultado. Todo mundo quer fazer resultados. Ninguém quer uma coisa que não dê resultado, amém? Quando aparece na internet lá algo rápido, em 1 semana, 2 semanas, todo mundo corre lá, porque quer resultado rápido. Mas a vida cristã, filha, é caminhada, é perseverança, é decisão dia após dia. Você vai construindo isso de uma decisão no seu coração todos os dias. Até porque o Senhor quer que nós chegamos na estatura de varão perfeito. Então exige uma posição de buscar todo dia. Talvez você esteja assim, já conquistei, já estou tranquila na igreja, para mim está ok, mas o Senhor tem mais para você. E você tem que se tornar o que Ele quer que você seja. Amém? Você é uma resposta para esse tempo. Você é resposta para a sua família. Você é resposta para onde você vive. Você está cheio da presença de Deus para se manifestar como resposta nesse tempo? Mas eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas questões. Vamos tratar na presença de Deus. Porque uma mulher ressignificada, restaurada, é um testemunho tão lindo. É tão maravilhoso a gente ver o que Deus faz. Deus refazendo histórias de mulheres que superaram em Deus dificuldades, adversidades. Isso não é vergonha para ninguém. Às vezes aconteceram na sua vida situações que não foram legais. Mas em Deus tem restauração no seu coração. Ele quer tirar também a vergonha do seu coração. Eu vejo, às vezes, algumas mulheres com vergonha da sua história, de coisas que viveram. Você não tem que viver com essa capa de vergonha, porque algumas coisas não deram certo na sua vida. E o seu sonho ainda não se realizou. Não fique assim. Amém? A presença de Deus é o lugar em que Ele refaz todas as coisas. E Ele quer te refazer, Ele quer te restaurar, para você poder viver o sonho que está no coração dEle. Se for da sua vontade, Ele vai fazer o seu. Mas, em primeiro lugar, se restaure nele, saia desse lugar da vergonha. Vem para esse lugar de cura, de restauração, para você ser a resposta para esse tempo. Amém? Mulheres com fogo de Deus no seu coração, mulheres cheias da presença de Deus, em que onde chegam traz calmaria. Onde chegam, traz respostas. De repente, está uma confusão lá. Peraí, vem aqui a fulana, vem aqui a Eliana. Eliana, o que você acha disso aqui? Eles vão buscar resposta em que eles veem conteúdo vivo. E quando as pessoas têm chamado você, o que você tem apresentado? Contenda? Dúvidas ou a sua opinião? Seja uma mulher cheia da presença de Deus e dê a resposta que está no coração do Senhor. Amém? Mas para isso, busque todo dia. Se transforme. Amém? Fala, Senhor, mostra quem sou eu. Às vezes Ele pode mostrar coisas que você fala, Senhor, essa sou eu? Tem isso no meu coração? Tem, filha. E eu quero transformar. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu falei isso e eu falei, nossa, Deus, eu sou tudo isso. Ele falou, pior ainda. Eu fiquei 1 semana chorando, né? E falei, Deus, meu Deus, eu não sabia que eu estava aqui nesse lugar, na casa do Senhor. Ainda tinha essas coisas no meu coração. Ele falou, você nunca permitiu eu fazer. E aquilo foi muito confrontativo, porque eu falei, Deus, como? Eu te amo tanto. E ainda tinha coisas que eu não deixava o Senhor trabalhar. Então, não é questão de amar a Deus. É permissão para Ele fazer o que Ele quer no seu coração. E o Senhor precisa que você dê esse acesso. Para você ser transformada, renovada, ser curada das suas feridas, ser cheia do amor que preenche, porque todas as respostas estão nele. Amém? Então, eu quero pedir para você se colocar de pé. Nós vamos orar aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você apresente o seu coração. O que você tem no coração que tem impedido você de ter esse relacionamento com a presença? Essa música, a última música aí, ela é forte, né? Porque ela fala, né? Não vim atrás de bênção, né? A gente vem, às vezes, atrás de bênção. A gente corre atrás das bênçãos, né? Apesar que o Senhor fala para aqui, ser tu uma bênção, então eu que preciso ser bênção. E outra coisa, né? As bênçãos correrão atrás de nós, mas a gente vai atrás da bênção. Então tem uma coisa errada aí. Tem alguma questão, mas eu entendo, as questões da bênção, é muito bom a gente ir atrás no sentido de tomar posse, de querer se tornar a bênção.
Mas, às vezes, quando a gente fala isso, pode ser que você só queira a bênção, não queira se tornar o portador da bênção e ser uma bênção para alguém também, né? E aí, precisamos apresentar o nosso coração, colocar diante dele e falar, Senhor, o que tem me impedido de ter esse relacionamento contínuo, né? A música fala, não vim atrás de bênçãos, né? Jesus não deve nada para mim, né? Mais do que tudo, tu podes fazer, eu só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Tem uma outra parte que fala, né? Lamento, porque a gente vive só para nós mesmos. Lamento por não cantar de coração. Lamento. Às vezes a gente está assim, repetindo canções, mas não entregando um coração inteiro para Ele. Ele aqui querendo fazer, mas não é do seu jeito, querida, é do jeito de Deus. E nós precisamos entregar esse coração a Ele. Então eu quero que você comece a orar, som do seu coração. O que tem impedido você de se aprofundar nesse relacionamento com Deus? Esse relacionamento com a presença. Se é algum pecado, é alguma questão, peça perdão. Eu não escolho mesmo, Deus, eu escolho o que é mais fácil. Eu não quero, a questão não é querer, é decisão de coração. É decisão. Tem coisas, a gente tem uma ideia de que tudo na vida a gente tem que gostar para fazer. No sentido, tem que ser prazeroso. Eu amo estar na presença de Deus, mas às vezes não é uma coisa natural estar lá naquele lugar, porque exige a minha carne e eu tenho que renunciar a ela para estar nesse lugar. Mas eu sei o que eu quero, então eu vou lá. Amém? Quando você quer alguma coisa, você não corre atrás. Se não tem um negócio que você deseja muito, você não faz de tudo para conseguir. A presença de Deus é a mesma coisa. Você precisa desejar. E se tiver algum obstáculo no seu relacionamento com a presença, você tem que se arrepender e pedir perdão. Se o seu problema é os traumas do passado, se são questões que aconteceram na nossa vida e você se vê indigna ou você está decepcionada, você apresenta isso diante de Deus, reconhece que está errado. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas e não é do seu jeito. É do jeito de Deus e Ele tem algo novo para você. Às vezes Deus não respondeu a sua questão porque você não entregou ainda. Mas você quer que Ele responda. Não, entrega primeiro. Ele que é o soberano. É Ele que sabe de todas as coisas. Mas você insiste. Mas eu não acho justo. Mas eu não entendo. O Senhor fala, filha, entrega tudo para mim. Eu vou te alinhar. Mas você tem que entregar tudo. Porque eu posso te refazer. Eu posso te refazer. Então, se o seu coração está ferido, você, seu coração entristecido, entrega isso, pede perdão, Deus, eu estou chateada, eu não te entendo, mas eu sei que o Senhor é o melhor lugar. Eu me perdi no meio do caminho, eu me esfriei. Se você também tem tempo de casa, conhece a palavra, mas você sabe que você não está com o coração tão aquecido. Você está fria, você está apagadinha. Você podia estar mais aquecida. Eu não falo de manifestações externas. Eu sou bem intensa, eu sou barulhenta, mas isso também não quer dizer que eu sou cheia de Deus. Se eu não busco isso, porque é o meu estilo. Se eu não busco isso de coração, não tem fruto em mim, não tem transformação, nada basta. Isso não importa. É um coração queimando, desejoso. O que você tem escolhido todos os dias? O que você tem escolhido? Você não pode se esconder atrás de nada. Você tem um chamado para viver cheio da presença de Deus. Você tem um chamado e é no lugar de filha amada de Deus que você será fortalecida e que você será guiada. Você está abatida porque você não está nesse lugar de renovação. Porque você não está nesse lugar que Ele está esperando você. Aleluia, porque Ele está esperando você ir nesse lugar para você ser renovada. Para você ser curada, para você ser transformada. Então, recapitulando aqui, você vai orar. Se tem alguma coisa que você tem feito de errado e você sabe que Deus tem cobrado de você e você não tem feito, peça perdão para restaurar o seu relacionamento com a presença de Deus. Se você tem traumas, dores, tem coisas que você não entregou, não abriu mão, você também coloca na presença de Deus. Amém? Coloca na presença de Deus. E se você tem estado na presença de Deus, já tem tempos com a presença de Deus, mas não está com o coração tão aquecido, reconhece que esfriou um pouco, também peça perdão, porque o Senhor disse ao meu coração que Ele quer trazer vida para mulheres nessa noite.